Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa 19ª aula de História online, estudando em casa. Os povos da Mesoamérica eram politeístas e estabeleciam uma relação de dependência entre os elementos da natureza e os deuses cultuados por ele. Na imagem, você vê o templo do deus Quetzalcoatl, que para os povos da Mesoamérica ele era o Deus criador de todas as coisas. Quetzalcoatl também era conhecido como a serpente emplumada. Ele foi cultuado primeiramente pelos povos olmecas, depois pelos toltecas, maias e astecas, e outros povos também que habitavam a Mesoamérica. Ele era para eles o deus mais importante do panteão mesoamericano. Vamos agora para a leitura do livro. Capítulo 3, página 98 do livro. Jeitos de pensar as cosmogonias, ou seja, o conjunto de ideias que explicam a origem do universo, a visão do mundo que orienta o modo de vida, os rituais e organização social dos povos. Em milênios de história, os povos originários da América desenvolveram múltiplas culturas marcadas pela religiosidade, por ritos, conhecimentos e por formas de organização social coerentes com sua visão de mundo. O conjunto dessas características vai formar a cosmogonia de um povo. Vamos hoje conhecer um pouco dessa cosmogonia na visão dos povos da Mesoamérica. Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Como nós já vimos na imagem, os povos da Mesoamérica compartilhavam muitos aspectos culturais desde o estabelecimento dos Olmecas no Golfo do México, por volta de 1300 anos antes de Cristo. Acredita-se que o calendário mesoamericano teve origem nesse momento, assim como a escrita desses povos. Entre os vestígios arqueológicos olmecas, destacam-se monumentos com figuras de serpentes, jaguares e pássaros, que também marcaram a religiosidade de sociedades que os sucederam, como as dos teotihuacanos, dos zapotecas, dos maias, dos toltecas e dos mexicas. Em Teotihuacan, o templo de Quetzalcoatl revela o culto à serpente emplumada, que para eles era um deus virtuoso que teria dado a vida aos seres humanos e ensinado a cultivar a terra e que proibia o sacrifício de pessoas. Depois de ensinar aos seres humanos tudo o que eles precisavam saber, Quetzalcoatl teria partido rumo a leste, prometendo um dia retornar. Ao longo do tempo, à medida que os diferentes povos enfrentavam períodos de paz e de guerra, agregavam novos valores e figuras de Quetzalcoatl. Foi se transformando para os maias, foi se transformando. Para os maias, o deus serpente ganhou o nome de Kukulcan, mas também era divindade criadora. Para os toltecas e os mexicas, a partida de Quetzalcoatl abriu espaço para a atuação de seus irmãos, Tezcatlipoca, deus dos guerreiros e dos raios, e Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, ambos relacionados aos conflitos bélicos, às guerras e às conquistas mexicas. Aqui você vê a serpente emplumada, que é o deus cultuado pelos povos toltecas, os primeiros que cultuaram eles. Viracocha, o criador. A cosmogonia, ou seja, a explicação da criação do universo andina, se relacionava com a paisagem local montanhosa. Para os povos dessa região, Viracocha teria surgido de dentro do lago Titicaca. Aí você vê aqui na imagem do lago, né, que tem no livro de vocês. Na frente você vê aqui o deus Viracocha. Esse aqui é o deus Viracocha que nós estamos lendo. Voltando. Viracocha teria surgido de dentro do lago Titicaca e criado o sol, a lua e as estrelas e todos os seres vivos.
A humanidade moldada em pedra teria sido recriada algumas vezes até agradar a Viracocha, que depois de ensiná-la a sobreviver, desapareceu no Oceano Pacífico. Para manter o cosmo, deixou seus filhos Inti, o deus Sol, Mamaquila, a mãe Lua, e Pachamama, a mãe Terra, entre outras divindades. Essa visão de mundo que surgiu entre os povos pré-incaicos de Tiwanaku, por volta do ano 300, foi compartilhada por outros povos andinos. Tornou-se a religião oficial dos Incas, para os quais os imperadores eram considerados descendentes dos deuses. Pelo calendário Inca, Viracocha retornaria à Terra durante o reinado do 12º imperador, Nhanderu, nosso pai. Você vê aqui na imagem um detalhe representando Quetzalcoatl à direita, como serpente emplumada, e Tezcatlipoca à esquerda, deus dos guerreiros e do raio, em pergaminho no final do século XV. Nhanderu, nosso pai. Algumas teorias históricas defendem que os antigos Guarani povoaram a região do sul da América por volta do ano 500, instalando-se entre as bacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, e o litoral dos atuais estados brasileiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná e de São Paulo. Seu modo de vida, sustentado na religiosidade, apoiava-se na crença de que todos os elementos da terra eram sagrados e na busca por um local perfeito e livre de ameaças. Segundo o mito de origem dos Guarani, Nhanderu, ser divino considerado o pai de todos, desabrochou em meio à escuridão e criou a terra, os astros e os seres vivos, além de outros deuses como Tupã, deus das águas e do trovão, Jacaira, deus da neblina e dos bons ventos, Caraí, deus do fogo, e Nhamandu, deus do sol e das palavras. A Terra sem mal. Aspectos cosmogônicos. Conheça a seguir algumas características da Terra sem mal. A Terra sem mal nos é descrita inicialmente como um lugar de abundância. O milho cresce sozinho, as flechas alcançam espontaneamente a caça, opulência e lazeres infinitos. A Terra sem mal é um lugar da imortalidade, enquanto nessa terra os homens nascem e morrem. Helene Clastres, Terra sem mal. Os guaranis, assim como os astecas e os incas, eram politeístas e seus deuses estavam relacionados aos elementos da natureza. A Terra sem mal. Além de criar o mundo, Nhanderu teria orientado os Guarani a manter-se em harmonia. A crença dos Guarani de que a Terra sem mal, ela se localizava no plano físico e que ela pode ser alcançada pelos seres humanos após a morte, mas também em vida, explica as suas peregrinações em busca desse local ideal. Os Guaranis, eles tinham consciência da instabilidade desse mundo, sujeito constantemente a diversas ameaças, como seca, desgaste da terra, inundações, tempestades, fome e outros desequilíbrios. A iminência dessa catástrofe estimulava a constante busca dos guaranis por um local mítico que conheciam como Ivi-Muraí, a terra sem mal, onde viveriam os deuses e para onde iriam os grandes guerreiros após a morte. Segundo os sacerdotes guaranis, esse local poderia ser alcançado durante a vida, por meio de rituais em que se realizavam danças, canto, rezas e peregrinações. Quanto à localização da Terra sem mal, alguns relatos situam-na depois do Mar Grande, em meio ao Oceano Atlântico e outros, além das montanhas das Cordilheiras dos Andes. Após séculos de procura por esse local ou lugar ideal, os guaranis que habitam hoje o sul do Brasil atualizaram sua cosmogonia e identificaram a colonização e a invasão de suas terras
pelos não indígenas como um sinal de desequilíbrio, mantendo seus rituais para alcançar a terra sem mal, como nós já vimos na leitura do texto ao lado. Outro povo que vivia em busca de uma terra ideal eram os Tupinambá, que tinham um valor cultural muito parecido com os dos Guarani. É interessante a gente refletir um pouco também sobre a visão do colonizador, que percebia que os povos guaranis eles tinham essa questão da religiosidade muito intrínseca, né? Entre eles, a questão da natureza, dos deuses, e a dificuldade dos portugueses católicos que aqui chegaram em compreender a terra, essa ideia da terra sem mal, que não poderia ser associada ao paraíso cristão, que pertence apenas ao plano espiritual. Continuando. Página 100 ainda. América do Sul, possível caminho dos Piabiru. Vamos ver aqui na legenda. Piabiru, em Tupi-Guarani, significa o caminho que leva para o céu. Aqui é o caminho que leva para o céu, nessa linha vermelha, de acordo com a cosmogonia dos povos Guarani. Aqui você vê os limites atuais do país. Vamos aqui. Então, eles aqui acreditam que viria aqui por Cusco, Arequipa, bem aqui, ó, Cusco, Arequipa, Santa Cruz, Santa Helena, passando aqui pela Bolívia, depois viria pelo Paraguai, aí chegaria aqui, né, no caso, o Brasil. Caminhos de Peabiru. Narrativas guaranis, estudos arqueológicos e antigas crônicas portuguesas e espanholas apontam para a existência de Piabiru, uma estrada que ligaria São Vicente, em São Paulo, São Vicente, bem aqui onde o cursor está, em São Paulo, à costa do Oceano Pacífico, no Peru. Daqui em São Paulo, que aqui no cursor, até a costa no Oceano Pacífico, no Peru. Uma dessas teorias refere-se a Piabiru, é a de que os Guarani, guiados por seus estudos astronômicos da Via Láctea, teriam aberto essa estrada durante suas buscas pela Terra sem mal. Esse caminho teria possibilitado ainda trocas culturais entre os Guaranis e os Incas, como indicam alguns aspectos compartilhados por esses dois povos. Entre eles é possível citar a associação dos meses do ano à Lua, o uso de um tipo de flauta chamada pan e o sistema de comunicação e contagem estatísticas denominado Quipu nos Andes e Ainhé pelos Guarani. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 98 a 101 e responder sobre as cosmogonias. Você conhece mitos semelhantes aos descritos nesse capítulo? Se sim, você vai descrever. Se não, você vai fazer uma pesquisa da história de outras culturas ao redor do mundo que descreveram as suas visões míticas sobre a criação do mundo ou da humanidade. Lembrando que essa atividade ela é importante para a aprendizagem de vocês e vai valer 2 pontos para recuperação paralela. O que seria a terra sem mal para os povos Guarani? Responda às questões a seguir sobre a religiosidade dos povos nativos na Mesoamérica. A. Por que podemos definir a religião mesoamericana como politeísta? Aí você irá explicar com suas palavras ou no texto. Mencione alguns dos principais deuses mesoamericanos, diferenciando eles. Em sua opinião, por que os diferentes povos mesoamericanos compartilhavam elementos religiosos? Aqui você, na quarta questão, você vê aqui o frade, o monolito, assim batizado pelo missionário espanhol. Relacione a imagem a seguir ao mito de criação dos seres humanos por Viracocha. Aí você vai ler este texto, na quinta questão, um relato indígena guarani, Cunhantatá, e depois você vai fazer o que se pede. Lê o texto e responde. Descreva as características e ações de Nhanderu, com base no relato da mulher Guarani.
Nhanderu, lembrando que é um deus da criação para os povos guarani. Relacione o relato de Cunhantatá e a procura da terra sem mal. Na C, você vai identificar todas as palavras e expressões desconhecidas no texto e vai fazer uma pesquisa na internet, ou se você tiver em casa o dicionário, sobre o significado delas.